Esse filme aqui ele tem uma característica muito curiosa, porque tem um detalhe que acontece no final, na última cena, que eu acho que muda a percepção inteira que a gente tem a respeito do filme. O problema é que não é tanta gente que percebe que esse detalhe está lá. Então, no vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho sobre o filme de maneira geral, falar também sobre esse detalhe e dar a minha interpretação com base nele. Vamos conversar um pouquinho sobre o filme The Innkeepers? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme The Innkeepers, também conhecido como Hotel da Morte. Esse é um filme de terror de 2011, escrito, dirigido e editado pelo Ti West, que é mais conhecido hoje em dia pelo trabalho dele nos filmes X e Pearl. O filme conta a história da Claire, interpretada pela Sarah Paxton, e do Luke, interpretado pelo Pat Healy. Os dois trabalham em um hotel que está prestes a fechar as portas. Na verdade, assim, esse é o último final de semana de funcionamento daquele hotel, então quase todos os hóspedes já foram embora e sobrou só os dois como funcionários. Consequentemente, eles também não têm muita coisa para fazer, então a atividade preferida deles é tentar capturar evidências do sobrenatural dentro daquele hotel. É porque tem uma lenda naquela região que diz que há muito tempo atrás uma mulher morreu dentro do hotel e os funcionários esconderam o corpo dela para evitar que isso prejudicasse os negócios. O corpo dela só foi descoberto semanas depois, o que levou o hotel a ficar fechado por décadas, até que ele foi adquirido por outras pessoas que reabriram o hotel. Mas a lenda diz que aquela mulher que morreu lá dentro continua lá dentro. Inclusive, o Luke jura que ele já viu o fantasma dessa mulher rondando pelos corredores ali e ele até montou um site para poder postar as suas evidências do sobrenatural. Só que as evidências que ele tem até o momento é só um vídeo de uma porta se fechando sozinha. Mas então, a ideia dos dois é que ao longo do último final de semana de funcionamento do hotel, sendo que eles vão ter que dormir lá dentro, inclusive, eles pretendem usar esse tempo para poder finalmente capturar uma imagem do fantasma. O problema é que aquele não é o único fantasma que habita aquele lugar, ou pelo menos não é o único fantasma que vai habitar aquele lugar. Mas eu tô me adiantando um pouco, vamos falar um pouquinho antes sobre o estilo de direção do Ti West, que é algo que eu gosto muito. Uma das principais características do cinema de terror do Ti West é a ideia que ele mesmo define como sendo deixar o terror para depois. Ele não segue aquela cartilha do terror que diz que você tem que ter uma certa quantidade de sustos ao longo da narrativa, ou então que você tem que fazer sugestões do sobrenatural constantemente. Ele não faz nada disso. Em vez disso, ele usa a maior parte do tempo nos seus filmes para desenvolver os personagens, para acompanhar os personagens em meio às suas rotinas. Ele faz com que a gente passe mais tempo com os personagens para que, quando o terror finalmente chegar, a gente vai estar preocupado com eles, porque a gente conhece eles, a gente se envolveu com eles. E quando eu digo que a gente passa bastante tempo com os personagens, é bastante tempo mesmo. Inclusive um tempo que outros diretores sequer se importariam em mostrar. Por exemplo, tem uma sequência que a Claire sai do hotel e vai até um café que fica ali do lado, só para comprar um café para ela. Só que ela tem uma conversa longa com a barista que trabalha ali no café, que inclusive é interpretada pela Lena Dunham, que é a criadora da série Girls. Do nada, essa outra personagem começa a falar sobre o relacionamento dela, sobre como que o namorado dela ainda não disse eu te amo pra ela e esse tipo de coisa. É uma conversa que dura um certo tempo e que não tem importância nenhuma para a história do filme. Então, como eu disse, é o tipo de coisa que outro diretor não colocaria nesse filme, ou então se tivesse filmado, ele cortaria na sala de edição. Mas o Ti West deixa esse tipo de cena, ele deixa esse tipo de momento que, teoricamente, não serve para nada. E por que que ele deixa? Porque aquilo faz parte da rotina da sua personagem, e é esse o foco dele. Ele está interessado primeiro nos seus personagens, depois no terror. Não que ele não saiba fazer cenas de terror, porque ele sabe e muito bem. Inclusive, o filme tem algumas cenas bem intensas, tipo aquela em que eles vão tentar invocar o fantasma da mulher no porão do hotel. Tem um outro momento também em que a Claire sai pelos corredores do hotel com um gravador de áudio e ela começa a ouvir o piano tocando sozinho, ou então ela começa a ouvir alguns barulhos estranhos. Além disso, o filme também tem alguma dose de jump scare, daquele susto que surge do nada, assim, e eu vou dizer que alguns deles funcionaram muito bem comigo. Só que não é só de susto gratuito que ele constrói a narrativa dele. Existe uma elegância na maneira, por exemplo, como ele posiciona a sua câmera. Só para citar um exemplo disso, tem uma cena em que a Claire precisa ir até o terceiro andar
para poder avisar um cara que ele precisa sair do hotel. A princípio o terceiro andar já tá vazio, com exceção desse cara que insistiu e fica lá. Só que aí quando ela chega para avisar o cara de que ele precisa sair do hotel, toda essa sequência ela é filmada no chamado ângulo holandês, que é aquele ângulo em que a câmera fica um pouquinho fora do eixo. Esse tipo de enquadramento ele serve para sugerir que algo está errado, que algo está fora do lugar. E é justamente o que acontece. Quando ela entra no quarto, ela percebe que aconteceu uma tragédia lá. Só que de certa maneira é como se o público já soubesse disso, porque ele avisou a gente antes por meio desse enquadramento que sugere um estranhamento. Então, é algo sutil, mas também é algo muito bem planejado. E igualmente sutil e planejado é esse detalhe que eu mencionei que acontece no final do filme. Porém, para entrar nesse detalhe, eu vou ter que falar sobre o que acontece no final. Então, fica aqui desde já o aviso de spoilers. E considerando que eu vou perder uma parcela do público por conta disso, eu vou pedir que, se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Beleza? Continuando então. No final do filme, a protagonista morre depois de ser atacada pelo tal fantasma que habita o hotel. Então aquele fantasma era real, a lenda era verdadeira. Então, na última cena, todos os personagens já saíram do hotel e a câmera volta para o quarto onde a Claire estava dormindo e fica filmando o que parece ser um quarto vazio durante algum tempo. Até que, de repente, a porta se fecha, dando um último susto no espectador. A questão é que aquele quarto não estava vazio. Se você prestar bem atenção, e principalmente se você ver o filme numa resolução boa, você vai perceber que tem uma presença ali naquele quarto. Tem alguém ali que está olhando pela janela. E é o fantasma da Claire. Eu não lembro de eu ter notado isso a primeira vez que eu vi o filme, mas eu lembro que depois eu ouvi um podcast em que eles falavam sobre essa cena final e sobre como o Ty West tinha consciência de que muita gente não enxergava aquilo. E aparentemente ele não se importava com o fato de que muita gente não enxergava aquele fantasma. Só que, na minha opinião, ele muda completamente a percepção que a gente tem em relação ao filme. Porque é com base nessa última informação que o filme estabelece a lógica dos 3 fantasmas. E que lógica é essa então? Bom, tem uma hora que a Claire conversa com uma hóspede do hotel, que é uma atriz famosa que virou médium. Essa atriz fala que no mundo dos mortos, ou então do outro lado, ou sabe-se lá onde, não existe a ideia de começo e fim, o que sugere então uma existência em circularidade, uma perpétua existência. É uma forma de existência em que basicamente a noção do tempo não importa, porque só existe o agora e tudo acontece ao mesmo tempo. Ela também fala que não existem necessariamente fantasmas. Cada um de nós é um indivíduo que incorpora uma certa energia no universo, uma certa forma de energia no universo. Dentro dessa lógica, então, não existe começo e não existe fim. E como tudo acontece ao mesmo tempo, nós somos apenas energia, basicamente quando a pessoa morre, a energia dela continua existindo na forma daquilo que a gente chama de fantasmas. E, em certo momento, essa médium fala que existem 3 fantasmas naquele hotel. E isso é uma informação muito importante. Assim como uma outra informação que ela dá em certo momento, em que ela diz que ela consegue experienciar sentimentos antes que eles aconteçam. E isso nos leva de novo à ideia dos 3 fantasmas que ela disse que habitam aquele lugar. Um desses fantasmas seria então a mulher que morreu lá décadas atrás e que continua de fato assombrando aquele lugar. O outro fantasma seria então o do cara que morreu ali no terceiro andar recentemente, que inclusive ele aparece em certo momento assombrando a Claire. Só que o terceiro fantasma é o fantasma da própria Claire. É aquele detalhe que aparece no final do filme e que não é todo mundo que enxerga. Só que, na minha opinião, é com esse detalhe que o filme consegue fechar a ideia da circularidade do tempo e também a ideia de que nós somos apenas formas de energia que continuam existindo constantemente. Então, quando a médium fala para Claire, lá no meio do filme, que existem 3 fantasmas habitando aquele lugar, ela não sabe ainda que um desses fantasmas é a própria Claire, com quem ela está falando naquele momento. E que, vale lembrar, tá viva no momento daquela conversa, né? E o motivo de ela falar isso pra Claire em certo momento é porque, como ela mesma definiu, ela consegue ver as coisas antes que as coisas de fato aconteçam. Então, e é esse detalhe do final do filme que, na minha opinião, fecha todo esse argumento a respeito da circularidade do tempo
e dá a respeito dos 3 fantasmas que habitam o hotel. E o fato do diretor esconder essa informação do público, eu acho que diz muito sobre a visão dele de cinema. É a maneira como ele mantém no filme informações que teoricamente não são muito importantes, como cenas e personagens que não levam a lugar nenhum, ao mesmo tempo em que informações que são importantes ele esconde, ou melhor, ele não esconde, mas ele não explicita essas informações. Ele não faz, por exemplo, um close-up daquele fantasma para que você entenda o filme de uma determinada maneira. Em vez disso, ele joga as informações ali e ele permite que você interprete o filme da maneira que você quiser, com base naquilo que você viu ou naquilo que você não viu. Aliás, é importante destacar também que assim, eu estou dando aqui a minha interpretação com base naquilo que eu vi. Mas eu acho que o filme tem muito mais detalhes que podem permitir uma leitura completamente diferente dessa que eu fiz. E se você interpretou o filme de outra maneira, eu peço que deixe aqui nos comentários qual foi a sua leitura que você fez com base nesse filme. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta e compartilhe e se inscreva no canal. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.